Ô de casa, vem cá, me conta uma coisa. Você já passou por tribulação, por problemas na vida? Acho que não, né? Acho que quase ninguém enfrenta isso. Só a gente que passa por essas Só nós, né? Porque esse é um tema que uma convidada aqui nos trouxe no programa de hoje. E a gente quer saber do reverendo Hernandes como lidar com as tribulações e as dificuldades da vida, mas não responde ainda. Ok. A gente tem outras para responder também. Fica aí com a gente que a gente volta já. Trocando Ideias, número 236 no ar, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Para você que não conhece o Trocando Ideias, esse é um espaço de perguntas e respostas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com a participação ilustre do reverendo Hernandes Dias Lopes. É um privilégio estar aqui, viu, Tiago? E como você faz para participar? Manda um e-mail para nós, a gente vai receber a sua pergunta e tratar dela aqui, tá bom? Eu vou começar com a pergunta do Flávio Alves, o programa de hoje. E ele pergunta qual é a importância da pregação expositiva para o crescimento espiritual da igreja. Ô, Tiago, esse assunto é um assunto muito caro para mim. Aliás, esse é o título da minha tese de doutorado em ministério, a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. E o livro, eu transformei essa tese num livro, tirando, obviamente, algumas partes técnicas. E esse livro foi publicado pela editora Ragnos, Pregação Expositiva. Eu estou convencido de que, dos modelos de pregação, a pregação expositiva é a mais importante. E estou convencido também que a pregação é a principal ferramenta aliada à oração para o crescimento saudável da igreja. Até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus chama os seus por meio da pregação. A pregação da palavra de Deus, fielmente exposta, é a voz do pastor. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, o pastor precisa ser um homem comprometido com a palavra. É o ministério da palavra. E a ordem é prega a palavra. E temos uma promessa: esta palavra não volta vazia. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O pregador só é boca de Deus na medida em que ele profere a palavra de Deus no poder do Espírito Santo de Deus. Daí vem o crescimento saudável da igreja. No Trocando Ideias, agora a participação de Giovanni Vieira. Desde já agradeço pela oportunidade, a gente que te agradece. Tenho dúvidas em como lidar com a resistência de membros da igreja à mudança e inovação no ministério. Bom, eu não sei basicamente que tipo de inovação. Nós temos que ter resistência, sim, a qualquer inovação que venha mudar o conteúdo do Evangelho. Vou usar uma palavra, Tiago, de um ministro de Estado lá atrás. O Evangelho é imexível. Não se muda. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Agora, nós temos que ter flexibilidade para mudar métodos. O grande problema é quando as pessoas confundem método com essência. Os métodos podem, devem e precisam ser mudados. Por exemplo, nós estamos aqui num programa usando as mídias sociais. Imagine que eu disse: não, mídia social é do diabo. Não, mídia social não serve. Nós temos que pregar o Evangelho à moda antiga, só da moda antiga. Não pode ter câmera, não pode ter transmissão. Não pode ter câmera, não pode ter transmissão, não pode gravar culto, não pode transmitir culto, porque está errado. Não. São ferramentas que vieram, que chegaram e que são úteis, que são necessárias. Então, o que funcionou ontem, do ponto de vista de metodologia, pode não ser adequado e prático e útil hoje. Então, a igreja está sempre se adequando ao seu tempo do ponto de vista de método, mas o Evangelho é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, é o antigo Evangelho, é o eterno Evangelho, é a palavra de Deus,
que não precisa ser atualizada, ressignificada, ela não é nova nem velha, ela é eterna e isso não pode mexer. Então, agora, se um membro da igreja está tendo resistência ao método, nós precisamos conversar com esse membro, trabalhar com esse membro, abrir a cabeça dessas pessoas. Porque uma coisa que a gente vê que acontece bastante é a membresia mais antiga da igreja com essa resistência. A gente vê, inclusive, na história da igreja evangélica, essa coisa de inclusão de instrumentos musicais. Exato. Né? Não tinha bateria, não tinha guitarra, era um órgão, era um piano, e aí acrescentaram-se esses instrumentos. Hoje a gente tem algumas igrejas, né, que estão trabalhando com uma iluminação mais profissional. Eu acredito que ele possa estar tratando desse assunto. Então, eu acho que precisa ter... deixa eu usar uma expressão que não é minha, mas eu gosto muito. Você deve negociar o negociável e não negociar o inegociável. Perfeito. Então, conteúdo não se negocia. O que é negociável precisa ser negociado. Precisa trabalhar a mentalidade aí para que isso fique claro para todo mundo. Giovanni, obrigado então por ter trazido esse assunto para nós aqui. A terceira participação de hoje é de Eliel Barros. Como podemos enfrentar o sofrimento e as tribulações à luz da esperança cristã? Pois é, e precisa ser enfrentado mesmo à luz da esperança cristã. Porque, veja bem, se você pega uma pessoa que é masoquista, ela acha que sofrer é bom. Ela curte o sofrimento. Ela afaga o sofrimento. É uma espécie de prazer no sofrimento ou conformismo no sofrimento. Você tem o estoico, por exemplo, que eles dizem o seguinte: você enfrenta o sofrimento trincando os dentes e aguentando firme. Você tem que sofrer mesmo, vai passar por isso mesmo, não tem como fugir disso mesmo, então eu me conformo com o sofrimento. Existe o sádico que quer ver o outro sofrer. Tem prazer em ver o outro sofrer. O sofrimento não é... Ele faz parte da vida, porque nós vivemos num mundo caído. A gente vive num mundo que está marcado pelo sofrimento, pelo pecado, pela dor, pela injustiça, pela violência, pela desigualdade. Então, nesse mundo, não existe como você estar blindado numa estufa. Você vive nesse mundo. Agora, qual a ideia bíblica? Paulo diz assim: o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Não é comparada com a glória do mundo futuro. Você está num mundo de sofrimento, mas esse mundo é temporal, e você caminha para um mundo de glória sem sofrimento, que é eterno. Se você hoje tiver um compromisso com Deus, a promessa de Deus é de que você entrará na glória, onde as lágrimas serão enxugadas, onde não haverá nem luto, nem pranto, nem dor. A dimensão da eternidade ajuda você a lidar com o sofrimento no presente. Por exemplo, Paulo escreve para os Tessalonicenses, lá no capítulo 4, verso 13 da sua carta: meus irmãos, eu não quero que vocês vivam como aqueles que não têm esperança. Ele está falando de pessoas que estavam lidando com a doença e enfrentando agora a morte. Se uma pessoa não tem esperança, ao morrer, não tem consolo. Ou porque, se você perguntar para um materialista ateu, o que acontece quando uma pessoa morre? Bom, morreu, mas só matéria acabou. Se você subscrever a teologia romana, o que acontece quando a pessoa morre? Bom, morreu, vai para o purgatório. Vai purgar os pecados, vai sofrer lá, até não ter mais pecado, para purgar. Se você perguntar para um espiritualista, não, morreu, vai desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, num processo que você não sabe onde termina. Também não tem esperança, não. Se você perguntar para uma pessoa de outra vertente, não, morreu, a alma fica lá dormindo, até chegar o dia da ressurreição. Também não tem muita esperança nisso. Mas se você olha para a esperança cristã, Paulo diz o seguinte: morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando você tem essa esperança, você lida melhor com o sofrimento do tempo presente. Porque você está com o pé na terra, mas está com o coração no céu.
Eu vi o senhor falando bastante agora sobre esperança. E num programa anterior a gente estava falando sobre fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente pode ter uma ligação nessas duas coisas, entre esperança e fé, e trabalhar essa esperança cristã a partir da nossa fé? Claro, porque fé, Tiago, é convicção e certeza. Hebreus 11:1 coloca essas duas palavras que são lógicas, que são matemáticas, que são precisas. Fé é certeza, fé é convicção, de fatos que se não veem, de coisas que se esperam. Então, por exemplo, se você perguntar assim, você já esteve no céu? Eu falei, não. Como é que você tem certeza que vai para lá? Eu tenho fé. Mas não é fé na fé, não é fé em mim, não é fé no que eu faço, no que eu sou, é fé no Deus que não pode falhar. Se este Deus se auto-revelou na criação, na minha consciência, nas Escrituras e em Cristo, se esse Deus é digno de confiança, se o que ele fala tem dado comprovação de que o que ele fala é a verdade, eu creio nele, eu creio na palavra dele. E esta fé, então, é uma âncora para a minha esperança. É por isso que eu tenho convicção, eu não tenho hipótese, eu não tenho ideia, eu não tenho uma expectativa, não, eu tenho certeza, eu tenho garantia. Por exemplo, Paulo estava preso na masmorra mamertina, ele estava no corredor da morte. Se ele não tivesse esperança, ele estava desesperado, claro. E ele vai dizer para Timóteo assim, no capítulo 1, versículo 12, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então isso é fé. Isso é convicção. E essa fé é que alimenta a esperança. E essa esperança é que dá razão para você viver nessa jornada até a glória. Reverendo Hernandes, eu queria te pedir uma última coisa. Pois não. Para que o senhor convidasse a minha amiga, o meu amigo que está lá em casa assistindo a gente, para conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É agora. Bom, você, se mora em São Paulo, ou indo a São Paulo, não deixe de passar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma igreja viva, dinâmica, bíblica, missionária, que cuida de pessoas. Nosso pastor é o reverendo Arival Dias Casimiro, e eu tenho o privilégio de estar com ele como um pastor colaborador desta igreja. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a programação. Aliás, Tiago, fiquei muito feliz, saiu recentemente uma estatística que hoje a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é a igreja mais destacada no Brasil na área da comunicação virtual. Então louvamos muito a Deus por isso, porque é uma igreja que hoje tem abençoado milhares, milhões de pessoas no Brasil e fora dele, através das mídias sociais, da IPP TV, do canal do YouTube. Então, você pode acompanhar toda a programação da igreja pela IPP TV, pelo canal do YouTube da igreja. Perfeito. Muito obrigado, pastor. É um privilégio estar com você e nosso carinho a todas as pessoas que estão conosco. Até mais, gente. A gente aguarda você no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.